Povo santo do Senhor, boa noite. Paz seja com todos. Paz seja com todos. Você não quer vir aqui na frente para fazer uma oração e abençoar a sua vida? Venha rapidinho aqui, por favor. Prometo que a oração não vai demorar mais de 1 hora, tá? Prometo. Mais ou menos uns 50 minutos está bom de oração, né? Venham todos aqui na frente. Tudo bom com a senhora? Venham todos aqui na frente. Eu estava conversando essa semana com um membro aqui da igreja. E aí eu disse para ele o seguinte, ele falou para mim que foi ao médico e indo ao médico descobriu uma enfermidade. É natural que estas coisas aconteçam. E aí eu expliquei para ele o seguinte, falei, amigão, nós estamos no mundo e Jesus disse que no mundo tereis aflições. As doenças, elas vêm através do mau uso do corpo, às vezes da má alimentação, às vezes a pessoa na juventude gastou muita a sua saúde com álcool, com crack, com maconha, com cocaína, com cigarro, não é? Então isso, a um curto, médio e longo prazo, vai gerar algumas doenças. Ou você nunca viu na embalagem do cigarro que cigarro causa câncer, efizema pulmonar, impotência sexual, e por aí vai, né? Câncer de garganta, de laringe, faringe, e por aí vai. Então a pessoa está fumando ali o cigarro, e ela acha que não pode acontecer com ela, que isso só acontece com os outros, mas acontece. E aí, quem colocou essa doença na pessoa? Foi o diabo? Não, não foi o diabo. Não foi. Ele pode ter influenciado a pessoa a fumar, mas foi ela através do mau uso do corpo. A pessoa fica bebendo, e vai bebendo, e vai bebendo, e vai bebendo. Quais os males que o álcool em excesso causa? Problemas no fígado, nos rins. Eu conheci uma pessoa que bebeu tanto que os olhos desta pessoa estavam amarelos. Você viu os olhos amarelos? E mesmo a família falando, você tem que parar de beber, tem que parar de beber. Sabe o que essa pessoa dizia? Vou morrer bebendo. E morreu mesmo. Bebeu até o último dia, morreu mesmo. Então aí, foi o diabo. O diabo pode ter influenciado. Não estou tirando aqui a culpa do Satanás, não. Só que a pessoa foi com as próprias pernas. Aliás, com o próprio copo, né? Com o próprio copo. Outra coisa também, a pessoa fica presa a uma má alimentação. E se engana quem pensa que má alimentação é comer só coisa com açúcar. Não é só isso. Cadê o Rondinelli? Vem cá, amarelo. Toda vez que eu conto isso, eu lembro dele. Graças a Deus ele está curado. Mas, há uns 10 anos, está todo sujo assim, estava lá na Marechal. Recife. Foi Recife? Recife foi 2006. Há 20 anos, cara. Nós estamos em 26. Sabe calcular, não? Aqui já vai fazer 21, né? Há 20 anos, ele ficou amarelo. Amarelo. Você tem quantos anos hoje? 42. Ele tinha 22 anos na época. Aí foi fazer exames. Vocês não vão acreditar, ele estava pré-diabético. Aí o médico perguntou, mas você não faz exercício? Ele falou, muito pouco, doutor. Qual a sua alimentação? Aí ele disse, eu gosto de comer treloso, e gosto de comer miojo. Sabe o que é treloso? Treloso é um biscoito que vende no Nordeste recheado. Ele não comia ele comia o pacote inteiro. Rapidinho. E para piorar, eu cansei de ver isso, ele morou comigo. Eu cansei de ver isso. Ele fazia o miojo, ao invés de comer um feijão, um arroz, comer uma verdura, não. Fazia o miojo, pegava água gelada, jogava dentro do miojo, e depois misturava aquele troço lá, o pozinho. 22 anos, pré-diabético. Aí foi o diabo? Foi o diabo do miojo? Foi o diabo do miojo? Não. Foi a má alimentação. Então,
pastor, e Deus cura? Claro que Ele cura. É óbvio também que existem as enfermidades espirituais. A pessoa está sentindo dor, aqui tem uma membro, como que é o nome daquela membro lá, Rondinelli, que tomou 10 morfinas? Aretusa. Aretusa, você sabe que se uma pessoa sofreu um acidente, Paulo César, vamos supor que a pessoa sofreu um acidente, sei lá, aí ela é levada urgente ao pronto-socorro. Lá o médico identifica que não tem jeito, tem que amputar aquele órgão, aquele membro lá, a perna, o braço, a mão. Sabe o que o médico faz? Ele dá uma injeção de morfina e aí pode cortar ali que a pessoa não sente mais nada. Amputa o braço, a perna e a pessoa não sente mais nada. A aretusa, ela sentia dores na face, na cabeça, no rosto. Então a princípio achavam que era uma infecção. Como é o nome daquela doença que dá na cabeça? Sinusite. Achavam que era isso. Aí toma remédio, toma antibiótico, toma isso, toma aquilo, a ponto dela ficar louca de tanta dor, e o médico deu 10 ampolas de morfina. No testemunho dela ela conta que ela gritava tanto que era uma ampola, aí 24 horas depois mais uma e mais uma. O tempo que ela ficou internada, ela levou 10 injeções de morfina, e mesmo assim a mulher gritava de dor. Aí o marido, dirigindo, viu o slogan da Feliz, um outdoor, aí anotou o Dálio, me ouviu o pastor João Ribe, pegou o endereço, veio aqui, uma reunião da manhã. Ela entrou, recebeu uma oração, caiu endemoniada. Nunca mais ela sentiu nada depois que expulsamos o espírito de enfermidade. Nunca mais. Então, de onde era a doença dela? O espírito de enfermidade. No entanto, Jesus cura as doenças que surgem no decorrer do tempo. A pessoa vai ficando velha, não é? O ideal é que a gente viva a vida inteira sem ter nenhum tipo de doença. Este é o ideal. Eu quero chegar com os meus 90 e poucos anos sem doença nenhuma. Eu não quero, vocês querem não? Diga, eu não quero. Nem eu. Mas Jesus disse que nós estamos no mundo, e no mundo tereis aflições. Por exemplo, a pessoa, eu sempre falo com as pessoas que me rodeiam, hoje mesmo eu já fiz isso. A pessoa está com o celular na mão, né? Aí ela passa a mão, o dedo na tela do celular, coça o nariz, põe o dedo na boca. É credo mesmo, mas as pessoas fazem isso. Mexe aqui, ó. Depois que tem a coceirinha no olho, vai lá e passa o dedo no olho. Está aqui, mexendo na tela do celular. Tem uma coceira no ouvido, coça o ouvido. Depois aperta a sua mão. Já viu quanta bactéria já passou aí? Viu quanta bactéria? Aí põe a mão na boca. Aí tem bactéria, bacilos, micróbios, e por aí vai. Dependendo da bactéria, isso gera um problema sério. Tem uma bactéria chamada H. pylori, é violenta demais para o estômago. A pessoa que tem esta bactéria, H. pylori, ela geme de dor. Como que essa bactéria veio? Ou veio pela água, ou veio pela tela do celular, e outras bactérias, e outros bacilos. Pastor, Deus cura? Cura. Por isso que eu vou orar agora, usando o nome de Jesus, para expulsar todo tipo de enfermidade e também de doença física ou espiritual. Você está de acordo com esta palavra? Está? Então põe a mão sobre o local do coração. Toda a igreja feche os olhos. Deixa que eu oro, tá bom? Diga só assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu acredito no poder curador que há no nome do Senhor Jesus. E agora eu tomo posse da minha cura física e espiritual. E se houver na minha vida, ou na minha casa, ou na minha família, algum espírito sorrateiro de enfermidade, de vício, de perturbação, de divisão, em nome do Senhor Jesus, eu quero que este espírito sorrateiro, imundo, seja agora expelido e lançado no abismo, em o nome do Senhor Jesus, amém. Agora
Deixa que eu oro. Fique com os olhos fechados e pense em Deus. Eu sei que você que recebeu esta oração pelo WhatsApp ou está me assistindo ao vivo pelo YouTube e também pela TV, eu quero que você tenha fé no poder que há no nome de Jesus, porque Ele vai operar agora. Eu vou orar. Permaneçam com os olhos fechados. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus querido, santo, vivo e verdadeiro, eu não oro apenas por estes que estão aqui, mas também por estas pessoas que me acompanham à distância, através dos veículos de comunicação, rádio, TV, internet, esta pessoa que recebeu esta oração pelo WhatsApp. Eu quero agora que o teu Santo Espírito entre na vida desta pessoa, e eu uso o poder e a autoridade que eu tenho no nome de Jesus Cristo. Este nome me foi dado para expulsar demônios e para curar enfermos e para dar a esta pessoa uma vida abençoada pelo nome de Jesus Cristo. Por isso agora, conhecendo a palavra, eu reivindico agora a autoridade e o poder do nome de Jesus que está em minha vida, e na autoridade do nome de Jesus Cristo eu ordeno que esta enfermidade, este bacilo, esta bactéria, este caroço, este cisto, esta pessoa que está enferma, esta pessoa que fez exames e descobriu através do exame que está com esta doença alojada no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no intestino grosso, no intestino delgado, esta mulher que está com cisto, esta mulher que está com câncer, este homem que está com câncer na próstata, esta mulher que está com câncer de mama, câncer de intestino, câncer no sangue, câncer na pele, câncer nos ossos, câncer no sangue, eu ordeno agora em o nome do Senhor Jesus, que esta enfermidade seja lançada no abismo, e esta pessoa seja livre agora desta doença. Cura, meu Deus, todas as doenças ligadas à carne, aos nervos, aos tendões, aos ligamentos, às juntas, a esta pessoa que sofre e geme de dor, esta dor muscular, esta dor na cabeça, esta dor no ouvido, esta dor nos dentes, esta dor nas articulações, nos joelhos, nos pés, nas mãos, nas costas, na lombar. Eu declaro esta pessoa curada agora, do alto da cabeça até as plantas dos pés. E agora eu ordeno para que todo espírito de enfermidade, todo demônio causador de doenças, todo espírito causador de loucura, de tristeza, de angústia, de depressão, todo espírito homicida e suicida que vem perturbando a mente desta pessoa, eu te ordeno agora, em o nome do Senhor Jesus, pega as tuas coisas e saia. Sai capeta, sai demônio dos infernos. Eu ordeno agora que este mal que foi mandado contra a vida desta pessoa, através de um trabalho de feitiçaria, através de magia negra, através de macumba, demônio, você não tem poder sobre a vida desta mulher. Vamos, caia por terra agora, solta este corpo, eu te ordeno, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo mal, desde o alto da cabeça até as plantas dos pés, eu ordeno, em nome do Senhor Jesus. Vai-te, meu Deus, quebra também agora todo olho gordo, toda inveja, todo vício, o vício no álcool, o vício no cigarro, o vício na maconha, o vício na cocaína. Quebra agora, meu Deus, todo domínio satânico na vida desta pessoa, em nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora esta pessoa curada e liberta. Eu não aceito que este espírito fique na vida desta pessoa, do alto da cabeça às plantas dos pés. Eu declaro, o povo que ouve pela internet, o povo que assiste pela internet, pela TV, o povo que assiste pelo WhatsApp, esta pessoa que está aqui presente, eu declaro agora esta pessoa curada e liberta pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Levante as mãos aos céus, diga comigo: eu declaro cura
libertação, bênçãos sobre a minha vida, sobre os meus familiares e sobre a minha casa, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Agora escutem. Uma vez que você recebe a palavra de cura e de libertação, mantenha firme a sua confissão. O que eu quero dizer com isso? Quando você ouve uma palavra, recebe uma oração e crer no seu coração que o milagre aconteceu, você tem que continuar professando isso, confessando. Eu preguei quarta-feira, se eu não me engano foi quarta-feira que eu preguei. Os 10 leprosos, por exemplo, que foram curados por Jesus, eles vieram até Jesus Cristo e de longe eles gritaram: mestre, mestre. Por que de longe? Porque o leproso não podia se aproximar de ninguém. Eu não sei se você esteve aqui quarta-feira. E o leproso, quando ele achava que estava curado, ele tinha que ir até o sumo sacerdote, e indo ao sumo sacerdote, ele tirava toda a roupa, o sumo sacerdote o examinava, e se de fato ele estivesse curado, o sumo sacerdote dava para ele o aval para voltar para a sua família. Estes 10 leprosos, de longe, disseram: mestre, tenha misericórdia de nós. Aí Jesus, ao invés de dizer: eu tenho misericórdia, sejam curados da lepra, sabe o que Jesus disse? Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Se aqueles 10 leprosos olhassem para as mãos e para os braços, eles não teriam ido. Por quê? Porque a lepra ainda estava ali. Jesus não disse: fiquem curados e vão até os sacerdotes. Ele não disse isso. Ele não disse: fiquem curados primeiro. Ele disse: ide até aos sacerdotes. E eles creram que estavam diante de Jesus e que aquela palavra de Jesus era suficiente para serem curados. Aí diz a palavra que indo eles foram curados. Indo eles. Por quê? Porque eles mantiveram a confissão, a palavra de cura. Pode ser que eu ore por você agora, como eu terminei de orar, aí você passa a mão, o caroço está ali, como já aconteceu aqui na igreja. O caroço ainda está ali, só que a pessoa sai voltando para casa dizendo: não, eu estou curado, eu estou curada, e não é que some. Olha o caso do homem que, eu até acho que foi feitiçaria. Ele, de uma hora para outra, ele começou a sentir muitas dores nas pernas, as pernas começaram a afinar e se atrofiaram, ficaram assim atrofiadas. Aí ele já não andava mais. Aí as filhas trouxeram este homem a paz e vida. Trouxeram ele numa cadeira de rodas. Tiraram do carro, colocaram na cadeira, porque ele não levantava mais, ficava só deitado. Aí trouxeram na igreja. Ele veio, fez a primeira campanha. Na primeira campanha, sabe o que aconteceu? As dores desapareceram. Ele fez a confissão de fé, ele acreditou. As dores foram embora. Agora dentro de casa, sabe o andadorzinho, o andador? As perninhas finas e atrofiadas. Ele ia com o andador, né? E confessando: não, Jesus me curou, Jesus me curou. Semana seguinte, veio sozinho, de andador, para a igreja. Não sei como ele fez, mas veio de andador. Mais uma campanha, e ele acreditando no milagre. Aí ele começou a andar dentro de casa de muleta. Veio para a igreja de muleta. O que ele está fazendo? Confessando a cura. Mas foi instantaneamente? Não. Quando ele contou o testemunho, as pernas já não estavam atrofiadas e engrossaram. E olha que para engrossar a perna de homem é um milagre. E engrossaram as pernas e ele não sentia mais dores. E quando ele deu o testemunho, ele já andava para todos os lugares, inclusive para a igreja, com as próprias pernas. Mantenha a confissão de cura e libertação em sua vida, e assim já foi feito. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. E é o seguinte, eu vou pregar agora, mas eu não quero ninguém lá atrás não, tá? Quero todo mundo aqui na frente da televisão. Volta lá para o assento. Ninguém lá no fundo, por favor.
Ai, meu Pai. Vamos lá, gente, vamos ouvir a palavra. Livro de Jó, e Jó capítulo 6. Livro de Jó, e Jó capítulo 6. Quem puder ficar de pé, faça isso, por favor, em reverência à palavra de Deus. Já corta e me manda, tá? E aí, acharam? Só por desencargo de consciência, fica perto dos salmos, tá? Faz tanto tempo que você não abre a Bíblia aqui na igreja, que você nem sabe mais onde é o livro de Jó. Ô pastor, estou esperando o senhor colocar no telão. Eu estou ligado. Quem estava na aula de teologia aí? Levante a mão. E aí, foi boa aula hoje? Foi boa aula, vó? Foi? Aprendeu sobre bibliologia hoje? Foi? Tá bom. E cadê sua Bíblia? Como é que você vem aprender sobre bibliologia e não traz a Bíblia? Ah, tá bom. Então, lê aí no telão, vó, comigo. Eu vou ler o versículo 8. Olha o que está escrito. Quem dera. Quem dera. Eita, Deus de power. Quem dera que se cumprisse o meu desejo. E que Deus me desse o que espero. Levantem as mãos aos céus. E diga assim comigo. Quem dera. Vamos lá, gente. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero. Quem dera, hein? Quem dera. Quem dera que Deus cumprisse o meu desejo. Foi isso que Jó pediu ao Senhor. Quem dera. Jó. Hoje a gente sabe que Deus cumpriu, não é? Vamos lá em Jó 42:10. Lembre-se, Jó era o homem mais rico do Oriente, se tornou mais pobre e doente, perdeu tudo. Mas no final da vida dele, Jó 42:10, a parte final do versículo: e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. O que é que Jó queria quando ele disse quem dera se Deus cumprisse o meu desejo? Jó queria ficar curado, gente. Ele estava doente. Jó queria recuperar a família dele. Jó queria recuperar as posses, o status financeiro que ele tinha. Por isso que Jó está dizendo no auge do seu sofrimento: quem dera se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero. Mais uma vez, quem dera. Olha assim para a pessoa que está ao seu lado. Não diz nada em relação a outra coisa não. Só olha para ela e fala assim: quem dera. Não, fala de verdade. Fala, quem dera. Olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. Quem dera. Ei, olha aqui para mim. Quem dera. Quem dera Deus cumprisse o meu desejo. Se Jó soubesse que Deus ia cumprir, ele teria dito assim: hoje eu estou sofrendo, mas eu sei que um dia Deus vai cumprir o desejo do meu coração. Agora eu vou reler as palavras do sofredor Jó, que recebeu o que ele queria, e você repete. Vamos lá? Quem dera. Legal, né? Quem dera se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero. Bom, se Deus deu para Jó, Ele também vai dar para você. Desocupe as suas mãos e vamos agora dar para a palavra do Deus vivo, a maior, a mais poderosa, a mais verdadeira e a mais sincera salva de palmas. Quem dera
Quem dera Deus cumprisse o que deseja o meu coração. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Venha o Senhor mesmo falar a cada coração e realizar o desejo da alma desta pessoa. E que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual ela está sendo enviada. Em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Senta. Senta aí um minutinho, por favor. Todas as pessoas, sejam elas formadas ou analfabetas, intelectuais ou não, sejam elas ricas ou pobres, negras ou brancas, todas as pessoas nutrem na alma, no coração, desejos que ainda não se realizaram. Por exemplo, imagine um homem que tem uma fortuna tão grande, que ele é eleito o homem mais rico do seu país. Imagine um homem assim. Imagine um homem que tem empregado para tudo. Tem empregado para lavar o carro, tem empregado para dirigir o carro, motorista particular. Um homem que tenha não apenas um palácio para morar, mas condições materiais, financeiras, para morar no palácio que ele quiser, do seu país. Um homem que tem a admiração do povo da sua cidade, o reconhecimento a nível nacional da população do seu país. Um homem que é respeitado por toda a guarda do país, por todo o exército. Onde este homem chega, que tem uma autoridade, esta autoridade bate continência para este homem. Um homem que, não obstante toda a glória humana que uma pessoa possa ter, ainda é reconhecido e amado por Deus. Aí eu pergunto, um homem com todas estas prerrogativas e com todos estes benefícios, ainda teria desejo no coração? E a essa altura você está pensando, será que existe este homem? Existiu. Eu estou falando de Davi. Davi era tudo isso, e Deus ainda dizia assim: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Davi era esse cara, era este homem. E mesmo tendo ele tudo, ainda retinha desejos ocultos no coração. O livro dos Salmos, e Salmo de número 38, que é Salmo do rei Davi, ele diz assim, versículo 8: estou fraco e muito quebrantado, tenho rungido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo. Cara, é Davi quem está falando isso. Mesmo sendo um homem altamente realizado em todas as áreas da vida, o coração dele andava desassossegado e ele colocava diante de Deus o desejo do seu coração. Olha aqui o versículo 9: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e eu não escondo a minha dor de ti, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Ou seja, mesmo sendo quem ele era, respeitado pela nação, pelo exército nacional e por todas as autoridades militares e políticas, e tendo ainda o testemunho de Deus, que ele era um homem segundo o coração de Deus, Davi tinha desejos não realizados. Ora, se Davi, que é esta personalidade, este homem com tantas prerrogativas, ele tinha desejos no coração, imagine eu e você. No entanto,
qual é o desejo que Deus responde? Esta é a mensagem de hoje. Pode colocar na tela: o desejo que Deus realiza. Qual é o desejo que Deus realiza? Porque há desejos e desejos. Não é todo desejo que Deus realiza. Do mesmo jeito que há desejos bons, existem também desejos ruins. Então, qual é o desejo que Deus realiza? Deus realiza o desejo do coração do justo. Deus realiza o desejo do coração do justo. Mas qual é o desejo do justo? Que tipo de desejo tem que ter uma pessoa justificada por Cristo Jesus? O apóstolo Paulo escreve o seguinte, Filipenses capítulo 4, aí eu vou ler apenas o versículo 8 aqui. Escutem isso. Quanto ao mais, irmãos, está falando com irmãos aqui, com justos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Esta palavra pensar aqui está empregado no sentido de desejar. O verbo pensar está empregado no sentido de desejar. Ora, então quer dizer que tudo que é bom eu posso desejar. Tudo que é honesto, você acha honesto ter uma vida melhor? Você pode desejar. Você acha honesto e de boa fama ser feliz? Você pode desejar isso. Você acha honesto, de boa fama, agradável, com virtude, morar em uma casa melhor do que a que você mora, morar em um bairro melhor, morar mais próximo do trabalho, morar em uma capital diferente, morar em um país diferente? Se isso para você é de boa fama, você pode pensar: pastor, mas aí não é cobiçar a casa do próximo? Não, há uma diferença muito grande entre cobiçar e desejar. Por exemplo, eu vou aqui no estacionamento da igreja, aí eu vejo um carro muito legal, e eu penso assim: oh, eu queria tanto ter um carro igual a esse, ou eu queria tanto ter este carro. Está certo o desejo? Por quê? Porque é cobiça. Isso aí é Zeca Pimenteira, é ou não é? É Maria Pimenteira, está cobiçando o que é dos outros. Agora eu vou na concessionária onde vende aquele carro, e está lá, 0 em 1 carro. Eu posso desejar aquele carro que está sendo vendido na concessionária? Por quê? Se é o mesmo carro, onde está a diferença? Porque o que está no estacionamento tem dono e não está sendo vendido, não é objeto de desejo. Agora, se eu vou a uma concessionária, lá tem vários veículos, um mais caro do que o outro, com preço que se tornou objeto de desejo. Você não pode cobiçar o carro do próximo, você não pode cobiçar a casa do próximo, mas se a casa do próximo estiver à venda, você pode cobiçar. Aliás, cobiçar não, desejar. Quantos aqui estão compreendendo? Isso é um desejo justo e honesto. E olha aqui o que diz a palavra, Provérbios capítulo 11, vamos lá? Pede para o Ronde colocar um pouquinho só de agudo, pede para ele descer aqui, o Wellington. O desejo dos justos é o que, pessoal? Olha lá, dá uma olhada no telão. O desejo dos justos é somente o bem. Eu, como uma pessoa justificada por Deus, eu não posso desejar o mal de ninguém. Eu não posso desejar aquilo que não é meu, ou aquilo que não virou objeto de desejo.
Pastor, quer dizer então que se eu passar em um bairro chique e tiver uma casa com a placa vende-se, eu posso desejar? Tanto pode desejar como pode ligar para o proprietário ou para o corretor e dizer assim: posso dar uma olhada na casa? Se eu fosse você, entraria na casa que você viu a placa e gostou, entra e diz assim: me dê um minutinho só para eu fazer uma oração. Pede licença ao corretor, chega lá e ora: meu Deus, eu quero essa casa, Senhor. Senhor, eu estou desejando, eu estou doidinho. Faz igual aquele personagem antigo que dizia: eu estou maluco, sabe? Lembrou? Eu estou maluco por essa casa, eu estou maluco, eu estou doido, eu desejo, eu quero. Termina a oração, estou doido. Era o já. Aí você volta, depois de fazer essa oração, e diz para o corretor: estou esperando uma resposta. De quem? Do meu chefe. Se o meu chefe responder ok, eu fico com a casa. Amém? Não é pecado você desejar. E o que diz a palavra? Que o desejo do justo é o que mesmo? Fazer o bem. Qual é o desejo do justo? Fazer o bem. Agora, o que acontece com o desejo do justo? Provérbios 10, 24. Olha aqui. Olha que coisa linda. O que acontece quando o meu desejo é fazer o bem? Provérbios 10, 24. Aliás, 23. Não, gente, não. Provérbios 10, 24 mesmo. O temor do ímpio virá sobre ele, mas, que coisa linda, mas, completem, mais alto, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Se o teu desejo for fazer o bem, Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Vamos aplaudir ao Senhor. É isso que você tem que sentir e pensar: o desejo do justo, Deus o cumprirá. Alguém aqui já teve um desejo realizado? Levante a mão. Eu desejo que o seu desejo se realize. Alguém aqui já teve um desejo realizado? Eu não sou o gênio da lâmpada, tá? Mas eu desejo que todos os desejos do seu coração se realizem. Quando eu era criança, você vê que coisa impressionante? Eu era criança, cara. Eu devia ter no máximo 4 anos, no máximo. Tem 45 anos isso, e eu ainda sinto a sensação. Eu queria muito um velocípede. Alguém aqui já andou de velocípede, não? Ou sabe o que é? Eu queria um velocípede, mas a minha mãe não me dava o velocípede, nem o meu pai. Aí o meu avô Beleu, ele foi me visitar, e eu fiz um calundu pedindo o velocípede, e ele comprou para mim. Você sabe o que é velocípede? Coloca aí, olha, era igualzinho a esse aí. Era igualzinho. Gente, eu tive uma alegria tão grande, que eu não me esqueço deste presente. Fazem 45 anos isso. 45 anos. Divide a tela com velocípede, isso. E muda de câmera também. 45 anos fazem 45 anos. E eu lembro da alegria da minha alma quando eu ganhei o velocípede. Por quê? Porque o desejo que é realizado traz alegria para a alma. Teve uma outra coisa que aconteceu comigo. Eu devia ter uns 9 anos, 8, 9 anos, e o meu falecido pai gostava de pescar. Aí ele, com o dojão dele, ele tinha um Dodge, eu e meu irmão chamávamos o Dodge de bocão. Meu pai tinha, se eu não me engano, na época ele estava com 3 veículos. Aí o pai disse: vamos pescar e a gente vai de Dodge, vai de bocão. Eu e o meu irmão chegamos
na represa, eu sinto até hoje a mesma sensação. Chegamos na represa, o pai disse assim: você e o seu irmão fiquem ali, e eu vou ficar aqui. Meu pai escolheu o melhor lugar, sabe onde, né? Só que eu joguei o anzol e peguei o primeiro peixe. Aí eu gritei de lá: ô, peguei! Aí o pai só fez assim com a cabeça. E eu e meu irmão começamos a bagunçar, a zombar dele, né, que ele não pegava nada. Daqui a pouco eu joguei de novo e: ô, peguei! E meu pai não pegava nada. Aí de repente o pai se levantou e disse: sai daí, vocês vão para lá. Aí tomou o nosso lugar. Aí eu e meu irmãozinho, a gente foi bagunçando, né? O pai tomou o nosso lugar. Aí sentamos no lugar que o meu pai estava. Joguei a linha, peguei. Oh, peguei! Eu lembro do meu pai olhando assim, ó. Daqui a pouco eu de novo: oh, peguei! Aí o pai falou: sai daqui, os dois, vão para lá. Aí fez a gente sair daquela parte da lagoa. Aí eu e meu irmão, a gente saiu dando tanta risada. Aí eu me assentei, tinha só um bequinho assim de água, a lagoa estava para cá e tinha um córregozinho. Eu não me assentei ali para pescar, eu sentei com meu irmão para começar a zombar do meu pai. Porque o meu pai, ele sabia pescar, a gente estava tendo sorte aquele dia. Alguém aqui já pescou traíra? Sabe que traíra é um peixe caçador, né? Então o meu pai estava lá do outro lado, batendo assim, ó, a piabinha na água. Aí eu comecei a zombar, eu e meu irmão. Eu peguei a piabinha, que estava no meu anzol, e falei: ó, pai. Aí, pof, batendo a piaba dentro da água, né? No córregozinho assim. Pof. De repente, meu amigo, uma traíra enorme abocanhou a piabinha, ficou presa no meu anzol, e a traíra era tão grande que quase me arrastou para a água. Aí eu não gritei: aô, peguei. Eu comecei a gritar: pai, me socorre, pelo amor de Deus. Aí o pai veio correndo e eu não consegui tirar, de fato, eu não consegui tirar. Aí o meu pai tirou uma traíra enorme. Eu não sei quantos quilos pesava aquela traíra, mas foi a maior que eu já peguei até hoje. Era chamada trairão. Aí o pai pegou a traíra, era tão grande que ele pegou com as duas mãos e bateu com um facão na cabeça da traíra e colocou na bolsa dele. E disse: vamos embora. Foi o pai, foi eu que peguei. Foi você, coisa nenhuma, fui eu. Aí entramos no carro e eu e meu irmão, o Kleber, atrás dizendo, o pai dizendo que foi ele que pegou, mas quem pegou fui eu. Foi eu, não foi Quer é o meu irmão, né, Kleber? Aí ele disse: claro que foi você. Eu falei: então tem que dizer que foi eu. E o pai dirigindo, rindo e dizendo: quem pegou fui eu. Gente, eu devia ter no máximo 8 anos. Eu me lembro que quando chegamos na cidade, ele se exibindo, pegou aquela traíra enorme e começou a mostrar para o pessoal lá no bairro, dizendo que foi ele. E eu e meu irmão dando risada, dizendo: quem pegou fui eu. Eu tinha 8 anos. Por que eu sinto Você viu a alegria que eu contei o caso? Por que eu sinto a mesma alegria depois de 41 anos? Vou te mostrar o porquê. Olha o que acontece na alma da pessoa quando um desejo se realiza. Provérbios 13, versículo 19. O desejo que se cumpre deleita a alma. Você sabe o que é deleitar? Deleitar não é esperar. Deleitar é igual a prazer prolongado. Cadê meu velocípede? Não tenho mais. Mas eu sinto alegria até hoje quando eu lembro que o meu desejo foi realizado. Cadê a traíra que eu peguei e o meu pai roubou? Depois de velho, quando meu pai era vivo, nós fomos pescar e eu contei para ele. Falei: pai, eu lembro dessa história. Ele falou: para com isso, quem pegou fui eu. Eu falei: não foi não, pai, fui eu. Ele falou: mas o Pelé não sabia. O Pelé foi o amigo que ele disse que tinha pego o peixe e ficou como história de pescador. Mas o que estes dois desejos realizados trouxeram para o meu coração? Volta aí. Prazer prolongado. Deleitar é ter extremo prazer. Ei,
quando Deus realizar o desejo do seu coração, podem passar 50 anos, a sua alma ainda vai estar festejando de alegria. O desejo que se cumpre traz prazer prolongado para a alma. Oh, glória! Vamos aplaudir mais, minha gente. Agora escutem. Você não pode deixar o seu coração ser carregado de ciúmes e de inveja. Não deve. Eu me refiro às pessoas que muitas vezes murmuram e reclamam de Deus, dizendo: Deus não me abençoa, Deus não me ajuda. E algumas pessoas ficam inclusive indignadas. Eu recebi a mensagem de uma pessoa que era da Assembleia de Deus, era presbítero da Assembleia de Deus, e esta pessoa se desviou. Ela narra o seguinte: que ela se separou, se divorciou da esposa, ficou doente, teve problemas financeiros, e que ela perdeu a fé em Deus, que para ela Deus não existe, e que o Deus da Bíblia não existe, que é um conto de fadas. E ainda disse assim: como é que pode um Deus fazer a bagunça nas línguas só porque homens antigos estavam construindo uma torre para chegar no céu? Pela conversa que eu tive com ele, com esta pessoa, com este homem, deu para ver que ele não tem muita noção das coisas, porque ele disse: hoje o homem mais rico do mundo faz foguete e não chega no céu. Como que naquela época alguém ia construir uma torre para chegar no céu? E por causa da torre de Babel, Deus confundiu as línguas. Aí eu, com muita calma, disse para ele: esse canal é de oração, mas vejo que o senhor está um tanto perturbado em relação a estas coisas. Deus não confundiu as línguas, porque o homem tinha a capacidade de construir uma torre e chegar no céu dos céus, mesmo porque a gente não pode chegar no céu por meios humanos. Deus confundiu as línguas por causa da maldade, da mentalidade humana. Eles estavam tentando construir uma torre, foi a mentalidade daquela geração que foi punida, e não a construção. Porque de fato, nem o foguete do Elon Musk pode chegar no céu dos céus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para entrar no céu não é com construção humana. Bom, ele respondeu e não ouvi ainda. Para a pessoa entrar no céu, ela tem que estar fora do metafísico. Então uma construção física não vai chegar até os céus dos céus. Por que que Deus confundiu a língua daquela geração, daquele povo? Por causa da mentalidade, da intenção da mente, que era má. Quantos aqui estão compreendendo? Amém? E aí a pessoa, ela fica zangada contra Deus por causa das frustrações terrenas. E aí esta pessoa está indignada contra Deus, porque o desejo do coração dele não se realizou. Olha o que diz o Salmo, escute aqui, Salmo 37, versículo 1: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Volta aqui para mim, atenção, qual é o desejo do justo? Eu li para vocês, qual é o desejo do justo? Confia no Senhor e faz o quê? O bem. Qual é o desejo do justo? Fazer o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te. O que é? Passa o versículo aí, filho. Deleita-te. O que é deleitar? Eu falei para vocês. É ter extremo prazer. Ter prazer prolongado. Então, tenha extremo prazer
também no Senhor. Tenha prazer em servir a Deus, estando a coisa boa ou ruim, tendo dinheiro ou não, tendo prosperidade ou não, gozando de boa saúde ou não. Tenha prazer em servir ao Senhor, tenha prazer em servir ao Senhor, e então Ele te concederá o que deseja o teu coração. Oh glória! Tenha prazer no Senhor, e Ele vai conceder o desejo do seu coração. Fiquem de pé, por favor. Oh, peguei. Peguei, Wellington. Entendeu aí, não? Entendeu? Onde é que está o problema? Muitas pessoas, elas querem que Deus realize o desejo do coração delas, mas elas não têm prazer em servir ao Senhor. Porque quando a pessoa, ela tem prazer em servir ao Senhor, a primeira coisa que ela faz é entregar a vida a Jesus. Não é construindo uma torre que a pessoa vai chegar no céu. Ela só pode chegar no céu através do Filho, que é Jesus Cristo. Por isso você tem que entregar a vida a Jesus. E mesmo que você esteja enfrentando um momento difícil na vida, tenha prazer em Deus. Gente, tem 30 anos que eu prego a palavra de Deus. Você acha que nestes 30 anos foram todos os dias que eu assumi o altar feliz e realizado? Não. Eu já vim pregar doente, eu já vim pregar triste, eu já vim pregar angustiado, eu já vim pregar desmotivado, mas em todas as vezes, eu sempre tive prazer, deleitando-me no Senhor. Eu falei com o pastor Wellington um dia desses, o altar, servir ao Senhor, cura, liberta, abençoa, renova o ânimo, renova as forças. Gente, se as pessoas tivessem este entendimento, elas nunca sairiam da presença de Deus. Nos momentos mais difíceis da minha vida, sabe onde eu estava? Aos pés do Senhor. Porque renova as forças. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, e voarão com asas como de águias. Nos momentos mais difíceis da sua vida, corra para os braços do Senhor, tenha prazer em Deus. Do mesmo jeito que você vibra e se alegra com a bênção, na hora que você estiver na maior dificuldade da vida, se jogue nos pés do Senhor e diga: Senhor, a minha vida está difícil, está ruim, mas eu ainda te amo, Senhor. Eu te amo, eu tenho prazer no Senhor. Lembre-se, Jó disse: quem dera que Deus me ouvisse e realizasse o desejo do meu coração. Mas este mesmo Jó, quando perdeu tudo, ele olha para o céu e diz: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. O que ele estava mostrando ali? Que ele tinha prazer em Deus na riqueza e na pobreza. Na fé em Cristo não há dificuldade. Você pode passar luta, você pode passar privação de pão, mas você nunca passará privação do amor de Deus. E às vezes Deus nos prova para ver se a gente tem prazer nele ou não. Levante as mãos aos céus e diga: eu te amo, Senhor, independente do que o Senhor me dê. E se a figueira não florescer, não der o seu fruto, eu ainda te amarei de todo o meu coração. Vamos aplaudir ao Senhor. E aí? Você já entregou a vida para Jesus? Não? Ainda não? Então entrega a vida para Jesus agora. Quem aqui, ao ouvir esta palavra, quer receber a Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a mão para o céu. Muito bem, vem aqui na frente. Tem alguém aqui que vai batizar no dia 7? Vem aqui na frente, vem aqui. Tem alguém aqui que se desviou e quer se reconciliar hoje? Tem alguém que se afastou e quer se reconciliar? Levante a mão,
Vem aqui na frente, vem aqui, vem aqui. Desviou, vem aqui na frente. Vem se reconciliar. Vamos aplaudir mais ao Senhor. Pastor Wellington, dirige esta oração aqui, por favor. Vocês conseguem dobrar os joelhos? Se conseguirem, façam isto. Pastor, eu não consigo. Se não conseguir, pode permanecer de pé. A igreja, estenda as mãos para cá. Vocês que estão aqui diante do altar, orem assim comigo dizendo: meu Deus e meu Pai. Diga com fé: meu Deus e meu Pai, eu quero ter prazer prolongado em servir ao Senhor. E é por isso que eu estou diante deste altar, reconhecendo que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Permaneçam em espírito, Pai querido e Deus bendito. À medida em que servimos ao Senhor com um coração verdadeiro, o Senhor cumpre o desejo do nosso coração para trazer prazer prolongado à nossa alma. Então faça isto com cada um dos teus filhos como cumprimento desta palavra, e assim o seu nome será exaltado, será glorificado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.